Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí o pré-jogo que vai acontecer nessa terça-feira aí no Maracanã entre Flamengo e Santos. A gente vai ter dois jogos aí nessa rodada de terça-feira, às 9h45 os dois. O primeiro é Flamengo e Santos, que nós vamos tratar no vídeo, o outro Atlético Paranaense e Palmeiras. Por quê? Porque esses dois times, Atlético Paranaense e Flamengo, vão fazer a decisão da Libertadores no sábado, em Guayaquil, no Equador. Então, eles vão jogar na terça adiantados para poder ter um dia de descanso, fazer a viagem, fazer seus preparativos e se encararem na final aí da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. O restante da rodada tem 4 jogos na quarta-feira e 4 jogos na quinta. E aí a gente vai ter o fim aí da 34ª rodada. Lembrando que Corinthians e Goiás ainda tem um jogo a ser realizado, tá? Então, fora Corinthians e Goiás que estão com a menos, os outros times já vão encerrar a 34ª rodada. Para esse jogo, o Santos está entrando aí na 12ª posição com 43 pontos. Tem 2 pontos à frente do Bragantino e do Goiás. Lembrando que o Goiás tem um jogo a menos. Tá, 1 ponto abaixo do Botafogo e 2 pontos abaixo de América Mineiro e Fortaleza. O América Mineiro é o nono colocado do campeonato. Fortaleza o 10º, Botafogo 11º, Santos 12º. E o Santos 2 pontos abaixo desses times. O oitavo colocado no momento é o São Paulo com 47. Então a gente precisa dessa vitória, a gente precisa jogar. Eu sei que é um jogo extremamente complicado. É muito provável que o Flamengo entre com as reservas, até por conta aí da final da Libertadores, mas o time reserva do Flamengo tá ganhando todas, então não tem o que ser falado, sabe? Tipo, a respeito das equipes do Flamengo, né? Tanto o time principal quanto o time B. São equipes que estão preparadas por, assim, a qualidade do elenco permite que o Flamengo consiga resultados mesmo com um time reserva. Então, eles ganharam do América Mineiro em Minas por 2-1 com o time reserva. E o provável Flamengo que vai encarar o Santos tem Diego Alves no gol, que é reserva, Mateuzinho, Davi Luiz, que é titular, Pablo e Ayrton Lucas, ou o Felipe Luiz, também outro titular, Pulgar, Vitor Hugo e Everton Ribeiro, titular Everton Ribeiro, Everton, Cebolinha, Marinho e Pedro. Pedro titular também. E aí aparecendo o Marinho aí pra gente se preocupar com mais uma lei do ex aí, né? Então, em princípio, o Felipe Luiz quer jogar, mas está sendo avaliado se vai ter um risco de lesão ou não. E quem está querendo jogar também é Gabigol. Ele está gripado, treinou, mas ele quer jogar. Por quê, né? A gente sabe por que que ele quer jogar, né? Que inferno, cara. Mas mesmo assim, tem grande chance aí do Gabriel entrar no segundo tempo, o Rodinei ser utilizado no segundo tempo, o Léo Pereira, então alguns titulares podem ser utilizados no decorrer do jogo. E quem ia jogar era o Santos no gol, né? Mas ele foi decidido que ele vai ser poupado para o Diego Alves poder ser titular. Faz 4 meses que ele não começa um jogo como titular e deve começar justamente esse jogo aí contra o Santos. Tomara que esteja sem ritmo e a gente faça bastante gol nele. Dando continuidade, a gente precisa aí da vitória para não deixar o São Paulo desgarrar. O São Paulo vai ter um jogo aí em casa contra o Atlético Goianiense, então, em teoria, um jogo para o São Paulo ganhar, né? Então a gente não pode descolar desse pelotão aí que tem o Atlético Mineiro 48, São Paulo 47, América Mineiro e Fortaleza 45, Botafogo 44. Se a gente quiser ter qualquer pretensão de tentar uma vaga aí na pré-Libertadores. Em teoria, a gente vai ter aí um G8. G7 a gente já tem desenhado, porque o Flamengo está bem no campeonato, né? Está em terceiro com 58 pontos. E ele já é campeão da Copa do Brasil. Então ele já tem a vaga da Copa do Brasil, uma vaga a mais vem aí para o brasileiro. Só que para isso o Flamengo tem que ficar entre os 6 ali para ter uma sétima vaga. Está em terceiro, está relativamente garantido. Para virar um G8, a gente depende ou do Flamengo ou do Atlético Paranaense ganharem a Libertadores, né? Então um dos dois vai ganhar. E esse time também terminar ali entre os 7, que daí a oitava vaga acaba virando do brasileiro. As vagas do Brasil não são dadas nenhuma para vice de torneio mata-mata. É sempre dado para o Brasileirão. O Brasileirão tem prioridade. Então, automaticamente, o time é campeão, fica na frente, os outros times ali vão completando a tabela ali
para as vagas ali da Libertadores. Então, se o Flamengo for campeão da Libertadores, a gente abre mais uma vaga aí e o Flamengo está bem encaminhado. O Atlético Paranaense está em sexto, com 51 no momento, e em princípio não preocupa, só que ainda não está com uma situação tão favorável quanto a do Flamengo, né? O Flamengo está bem consolidado lá na parte de cima da tabela e dentro do G4, e o Atlético Paranaense aí corre algum risco aí de dar uma sambada. Ele está 4 pontos abaixo do Fluminense, que está em quinto, e está 3 à frente do Atlético Mineiro, 4 à frente do São Paulo, que encostou aí depois dessa rodada. E o time do Santos? Aí nós vamos para aquele tradicional falar todas as prováveis escalações de todos os sites, né? Então, dia 24 de outubro, hoje, segunda-feira, ao 12h20, foi falado que o Santos encerrou a preparação, que o Santos treinou no CTR Pelé, depois fizeram uma atividade física no gramado, no começo, né, do treino, e depois teve um treino tático. Quem treinou? O Madison e o Bauerman treinaram normalmente, então as lesões deles não preocupam, eles devem ir para o jogo. A gente tem o desfalque do Luiz Felipe, porque o Luiz Felipe sentiu contra o Corinthians, teve que ser substituído. Ele passou por exames e teve constatado um edema muscular na coxa direita, já está trabalhando com a fisioterapia. O Maicon ainda não voltou, ele está clinicamente liberado após se recuperar de lesão na coxa direita, mas ainda está em transição física no gramado e não participou do treinamento com o elenco. Eu acho que estão preservando o Maicon para ele fazer essa reta final de campeonato e talvez pensando até no ano que vem ele tá mais inteiro, né, com pré-temporada, tudo certinho. Duas ausências certas no time do Santos, Lucas Barbosa e o Lucas Braga. O Lucas Barbosa que foi expulso daquele jeito ridículo da arbitragem, sem VAR e tudo mais, e o Lucas Braga recebeu o terceiro cartão amarelo. Então suspenso. E o Soteldo, que continua com a lesão na coxa, continua desfalcando o time do Santos. Aí o Globo Esporte nos dá um provável Santos, formado por João Paulo no gol, Madison, Eduardo Bauerman, Alex e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Camacho, Sanches e Ed Carlos, Ângelo e Marcos Leonardo. Então você jogando com 4 jogadores no meio e possivelmente no lugar do Sanches, talvez Anocelo, talvez Luan. É a única dúvida ali, né? Teoria jogar com o Sanches, mas pode ser o Zanocelo ou o Luan. Essa foi a primeira informação aí passada pelo Globo Esporte. Aí, agora, 7 da noite, o Globo Esporte confirma aí a escalação, né? Então ele vai falando que o Auro não viajou para o Rio de Janeiro, o Natan foi relacionado, então ele está relacionado, mas a chance é dele começar mais no banco, né? E dar o espaço para o Madison. Aí ele põe ali a lista de todo mundo que foi relacionado, né? Então a gente tem os goleiros João Paulo Diógenes e Paulo Mazotti, os laterais Madison, Natan, Felipe Jonathan e Lucas Pires, na zaga Eduardo Bauerman, Derek e Alex, no meio-campo, Balieiro, Bruno Oliveira, Rodrigo Fernandes, Camacho, de Carlos, Anocelo, Sandri, Luan, Sanches e Carvajal. E no ataque, Ângelo, Jordan Júlio, Juan e Marcos Leonardo. E na escalação, ele repete aquilo que ele falou. João Paulo, Madison, Bauerman, Alex, Felipe Jonathan, Fernandes, Camacho, Sanches e Ed Carlos, Ângelo e Marcos Leonardo. E aqui ele já diminui, ele já põe que possivelmente no lugar do Sanches pode ser o Zanocelo. E aí, agora nós vamos para o Diário do Peixe, que fala que o Santos deve abandonar o esquema de 3 atacantes diante do Flamengo. Isso foi às 4h30 da tarde de hoje, dia 24. Sem poder contar com Lucas Barbosa e Lucas Braga, o Santos deve abandonar o esquema com 3 atacantes, que é provável que o Orlando Ribeiro deve deixar Ângelo e Marcos Leonardo no ataque, reforçando o meio com a entrada do Carlos Sanches ao lado de Rodrigo Fernandes, Camacho e Ed Carlos, e que as outras opções para essa vaga são de Sandri, Carvajal e Zanocelo. E aí fala que o Sanches foi titular na goleada sobre o Juventude, mas não foi usado nem contra o Bragantino nem contra o Corinthians, que ele só participou de 12 jogos no Brasileirão e só 19 na temporada inteira. E aí a escalação, aqui o Diário do Peixe, ele já bate com Rodrigo Fernandes, Camacho de Carlos e Sanches no meio de campo, Ângelo e Marcos Leonardo no ataque. E aí nós vamos para o UOL do nosso amigo Lucas Mussetti, matéria dele de 24/10 às 8h30, mais perto do horário que eu estou gravando, que são quase 10 da noite. Ele informando que Jordan Júlio treinou como titular da equipe. O atacante equatoriano não atua há 2 meses, não é titular desde junho, está emprestado pela LDU do Equador, fora dos planos da diretoria e que ele tem uma chance de renascer.
Ele treinou como titular na vaga do Lucas Braga. O Miguelito poderia ser uma alternativa, mas o Santos liberou ele para a semifinal do Campeonato Paulista Sub-20 contra a Portuguesa, e que o provável Santos para enfrentar o Flamengo, segundo o Lucas Mussetti, é João Paulo no gol, Madison, Bauerman, Alex, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Camacho e Ed Carlos, Ângelo, Jordan Júlio e Marcos Leonardo. E aí, de todas as opções, eu vou ser honesto com vocês. Eu gostaria de um meio de campo mais reforçado contra o Flamengo, sim, porque é um time que mesmo a equipe reserva ou mista é preocupante. Porém, eu não sei se de repente com mais jogadores no meio, talvez a gente não ficasse mais para trás e desse mais, não conseguisse jogar contra o Flamengo. Mas aí suposições, né? Tudo mais. Já que está com 3 atacantes e o Lucas Mussetti está falando que é essa escalação, eu vou de Lucas Mussetti, porque normalmente ele acerta, né? Ele é o cara que mais acerta as escalações aí do Santos. Então, vamos ver o que acontece, né? Só vamos ter certeza mais perto do horário do jogo, aí faltando 1 hora mais ou menos. E aí eu trago para vocês uma matéria do Diário do Peixe, que saiu agora, 9h30, não faz meia hora que saiu, dizendo que o Santos venceu o Flamengo no último duelo no Maracanã com um gol de Marcos Leonardo. O Santos está reencontrando o Flamengo no Maracanã nessa quinta, e que o último duelo desse jogo no Maracanã terminou com a vitória do Santos por 1-0, gol de Marcos Leonardo no segundo turno de Brasileiro do 2021. Que o Marcos Leonardo é o artilheiro do Santos na temporada, que ele deve começar entre os titulares e que ele já tem 19 gols em 2022, sendo que são 11 pelo Brasileiro. E que ele quer repetir o feito e marcar contra a equipe carioca. Dentre os clubes da Série A, ele só não balançou as redes contra Avaí e Palmeiras. E que de todos os jogos do Santos como visitante no Brasileiro, o Marcos Leonardo marcou contra o São Paulo no Morumbi, o Atlético Paranaense na Baixada, o Juventude no Alfredo Jaconi e o Ceará na Arena Castelão. Então, 4 jogos fora de casa que ele marcou gols. E ele quer repetir isso contra o Flamengo até para tentar trazer uma vitória. Como é um time misto, um time reserva, aumentam-se as chances, né? É lógico, aquilo que eu falei, o time reserva do Flamengo tá atropelando, tá ganhando, e então é preocupante. Mas é uma possibilidade, e assim, sonhando ou não com Libertadores, mas partindo do princípio que sim, é entrar para ganhar. E mesmo que não seja, já faz os pontos que tem que fazer para ter tranquilidade no final do campeonato, tentar dar moral, né, já que a gente não conseguiu contra o Corinthians, porque a gente perdeu esse jogo para nós mesmos, e torcer para que as coisas sejam melhores aí contra um time misto aí do Flamengo, relativamente reserva. E é isso, galera. Flamengo e Santos, Maracanã, 9h45 aí da terça-feira. Obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tragam mais cientistas. E como a gente sempre diz, né, que tudo dê certo, para cima deles. Um grande abraço e até a próxima.